Depois de quase 7 meses do primeiro caso registrado de Covid-19 no Brasil, estudos mostram que as medidas de distanciamento social foram eficazes no combate à doença. Existem modelos matemáticos que tentam modelar a dinâmica da epidemia e ver se depois da adoção dessas medidas, o que aconteceu com alguns parâmetros, com algumas medidas, indicadores que são próprios da epidemia, da velocidade com que ela está expandindo. Então, o que tem sido visto através desses estudos é isso. Inclusive, no Brasil, a gente já tem estudos que mostram que as medidas adotadas pelos estados tiveram efeito na redução da transmissão da doença. E que a gente poderia estar numa situação ainda pior se a gente não tivesse adotado. Como o distanciamento social contribui para a redução do número de casos e de óbitos decorrentes da Covid-19? No caso da Covid, é uma doença que as pessoas elas podem demorar para apresentar sintomas. E elas podem transmitir a doença durante esse período, mesmo sem apresentar sintomas. E tem o papel também das pessoas assintomáticas, que não tem nenhum sintoma, mas que pode transmitir a doença. Então, muitas vezes é difícil de você identificar para separar essas pessoas. Então, as medidas de distanciamento social, elas vêm justamente para isso, para você diminuir o fluxo de pessoas em determinados locais, porque como é uma doença respiratória, que era transmitida por gotículas, que uma pessoa infectada passa para outra, a partir do momento que você diminui a interação social, o contato pessoal, você diminui também a chance de transmissão da doença. Quais foram os maiores desafios para a implantação das medidas de distanciamento social no Brasil? Aqui no Brasil, até o final de março, todos os estados já tinham pelo menos um caso. Mas alguns locais onde a epidemia chegou com mais força e mais intensidade, demorou para implementar medidas, só implementou quando já tinha muitos casos. Foi, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Teve uma análise da Rede Convida que verificou que 16 estados implementaram medidas antes de ter declarado transmissão comunitária. E pelo menos 6 estados implementaram já medidas de distanciamento social antes do primeiro caso. Então, assim, os estados, de certo modo, eles implementaram medidas em tempo até oportuno. No entanto, eu acho que a falta nossa de uma ação coordenada, intersetorialmente, a nível de estado, município e país, a gente não teve nem intersetorial. Quando eu falo intersetorial, é o quê? Envolvendo setor saúde, setores da economia, que vai garantir, por exemplo, uma política pública para subsidiar a distanciamento social, porque a adesão ao distanciamento social, ela tem a necessidade de ter política pública para garantir renda para a sobrevivência das pessoas, garantir a manutenção dos empregos e garantir também a sobrevivência dos setores econômicos. E isso a gente não teve. Então é isso que dificultou, por exemplo, a sustentação dessas medidas, a adesão da população. As pesquisas que saíam no começo da pandemia mostram que a população estava de acordo, mas muitos estavam de acordo, mas tinham que trabalhar. Então, assim, o que faltou foi uma questão coordenada entre os diversos níveis de governo, intersetorialmente, para que pudesse ter medidas mais rígidas de distanciamento social, mas que a população fosse amparada com políticas públicas, a população e os setores econômicos também, e que isso durasse menos tempo, já que a ideia seria que ele fosse mais rígido, fosse mais efetivo e durasse menos tempo. Só que como não foi, a gente acabou tendo um cenário de mais ou menos uns 40% de distanciamento social. Isso fez com que a gente tenha enfrentado essa epidemia em muitos estados, a magnitude dela ainda é bastante alta, mas se a gente não tivesse feito esse distanciamento social, estava ainda pior. Que outras medidas, além do distanciamento social e do apoio financeiro à população, são importantes para o controle da pandemia? Um sistema de vigilância bastante adequado, com um monitoramento sensível para identificar esses casos e proceder ao isolamento, um programa de testagem eficaz para identificar os casos e também um sistema de saúde forte, que conseguisse atender todo mundo que precisa. E a partir disso a gente poder caminhar para um modelo de flexibilização, mas que também tivesse um monitoramento bastante sensível, que à medida que aumentar de novo o número de casos, ser eficiente para voltar novamente para o distanciamento.